Bom dia, cavaleiros e damas do segundo ano do ensino médio, Colégio Ângulo Divinópolis, saudade de vocês. Essa turma é muito especial, vocês sabem, hashtag coração para vocês. É um prazer sempre estar com vocês, é um prazer imenso, né? Estar sempre junto. E nós vamos agora continuar nossos estudos. A semana passada nós falamos de termos ligados ao verbo. E aí nós falamos de quê? Nós falamos de objeto direto indireto, objeto direto pleonástico, né? Falamos de objeto direto preposicionado, adjuntos adverbiais, e hoje o nosso olhar é sobre termos ligados ao nome. E vocês viram que eu coloquei parte 1, porque são vários, como são muitos termos, não dá para numa aula a gente falar de tudo, porque senão a aula vai ficar muito extensa, muito cansativa e pouco produtiva. Então, nosso objetivo, né, com as nossas videoaulas é que elas sejam dinâmicas, produtivas e que sejam assertivas, ou seja, elas servem para isso e vai ficar claro para todo mundo. Então, o nosso objetivo é ser o mais objetivo e o mais breve possível, correto? Então, nós vamos pensar nos termos ligados ao nome. O que é um termo ligado ao nome? É um termo de natureza nominal, portanto, ele está relacionado ao nome, ao substantivo, né? E aí eu posso ter o adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito, que nós já vimos até quando nós estudamos os tipos de predicado, né? Então a gente faz uma breve revisão aqui. Predicativo do objeto, também vimos quando falamos de tipos de predicado, aposto e vocativo. Aí eu coloquei uma estrelinha aí para diferenciar, porque o vocativo ele é muito interessante, ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, e depois a gente vai ver isso com muita calma, correto? E aí, quando eu penso em adjunto adnominal, né, o Ítalo já havia me perguntado, quando nós começamos a estudar, né, os predicados, ele já falava assim, mas esse A aí, e esse adjetivo aí, o que é isso? Né? Ele estava sempre curioso, sempre à frente, sempre muito ligado, então o Ítalo sempre me perguntava, olha, nós vamos ter um momentinho, né, Ítalo, que nós vamos estudar isso aí. Então, quando nós falamos de adjunto adnominal, é aquele termo que está diretamente ligado ao nome. Eu costumo dizer o seguinte, que é aquele termo que está coladinho no nome, está coladinho no substantivo, né? E ele é sempre um termo, ele é um termo acessório, de natureza acessória. Tanto é que ele pode ser retirado da frase. Toda vez que vocês virem essa expressão termo acessório, vocês vão lembrar isso. É um termo dispensável, né? Então, eu coloquei blusa, sapato, calça, mas o meu anel, o meu relógio, o meu brinco, são termos acessórios, né? Então, ele é acessório, ele não é necessário. Eu vou estar bem vestida com a minha roupa, minha blusa, minha calça, meu sapato, meu vestido, mas eu posso acrescentar elementos que detalhem, caracterizem mais esse visual. Assim acontece com as palavras. Então, eu tenho ali o meu substantivo. Então, olha, música ouvida por todos. Todo mundo vai entender. Era uma música, todo mundo ouviu. Mas eu posso acrescentar a esse nome, né, a essa música, um detalhe especial. Aí, quando eu acrescento a essa música um detalhe especial, né, nos acessórios, o que eu estou fazendo? Eu estou usando os adjuntos adnominais. Então, eu tenho aí, ó, a música foi ouvida por todos. Qual música? A música. Aí, eu usei um artigo para especificar música. Então, esse artigo está diretamente ligado à música. O bela, acrescentou informação, adjetivo, está ligado à música. Então, a gente diz que o adjunto adnominal ele pode ser representado por um artigo. Quais são os artigos? O, a, os, as, artigo definido. Pode ser o artigo indefinido, uma, uns e umas. Então, ele pode tornar o meu substantivo mais específico ou menos específico, que aí vai variar do artigo definido ou indefinido. O meu adjunto adnominal pode ser representado por um numeral. Tem lá a música, a primeira música, a última música, né? 10 músicas. Ele pode ser representado por um pronome, aquela música, essa música, outra música, alguma música. Pode ser representado por um adjetivo, música boa, música bacana, música interessante, música triste, música alegre. Né? Então, tá vendo? Interessante. Eu tenho um núcleo nominal, que é o substantivo, e a ele eu posso acrescentar artigos, numerais, pronomes, adjetivos, e enriquecer a minha oração, a minha frase. Correto? Olha, eles leram a revista interessante. Leram a revista. A revista especifiquei, e ela, além de ser especificada pelo A, eu sei qual é a revista, ela é interessante. Perceberam? Então, qualquer termo que está
colado, anexado ao nome, né, especificando esse nome, artigo, numeral, pronome adjetivo, que pode ser também facilmente retirado da frase, dou a ele o nome de adjunta de nominal. Eu já havia alertado isso para vocês, que na língua portuguesa tem essa trairagem. Né? Tudo na língua portuguesa tem dois nomes. Né? O nome morfológico e o nome sintático. Aqui agora nós estamos nominando sintaticamente os termos. Correto? Deu para ter uma luz aí do adjunta de nominal? O predicativo do sujeito já é um velho conhecido nosso, porque nós já estudamos os tipos de predicado. Então, ele vai se referir às características do sujeito. E aí, quando a gente fala de referir-se ao sujeito, nós vamos lembrar o seguinte, que os predicativos do sujeito, eles podem tanto aparecer em predicados nominais, com verbo de ligação, ou predicados verbo-nominais, né? Outro aspecto que é importante do predicativo do sujeito, além de vir depois do verbo de ligação ou do verbo de ação, ele também pode vir separado por vírgula. E aí, muito cuidado, não confundir o adjetivo, adjunta de nominal, que está coladinho lá no substantivo, com o adjetivo predicativo do sujeito. Porque o predicativo do sujeito, ele não é um termo dispensável, acessório como termo de junta de nominal. Ele é um termo essencial, ele é necessário para a compreensão da frase, para o esclarecimento da frase. Então, nós temos aí, olha, um exemplo. O réu era inocente. Então, o réu é o sujeito, aí podemos até aproveitar o adjunta de nominal, que está coladinho aí o artigo, coladinho no substantivo, adjunta de nominal. O réu, núcleo do sujeito. O era, ser, estar, permanecer, ficar, verbo de ligação. E o inocente, que é um adjetivo, aqui apareceu depois do verbo de ligação, atribuindo uma característica para o sujeito. Se ele aparece depois do verbo de ligação, o adjetivo aparece depois do verbo de ligação, atribuindo uma característica para o sujeito, qual que é o nome sintático que eu dou para ele? Predicativo do sujeito. Ficou claro? Tranquilo? Vamos ver mais alguns exemplos predicativos do sujeito. Maria viajou preocupada. Né? A Fefe está sempre preocupada com alguma coisa, Fefe? Tá não, né? Então, Maria viajou preocupada. Maria, o sujeito, viajou. É um verbo intransitivo, poderia parar aí. Maria viajou. Só que ela viajou e estava preocupada. Esse preocupado aí, ele não é dispensável, porque ele impõe para mim, informa para mim uma circunstância, um estado desse indivíduo, desse ser. Então, preocupada está ligada não ao verbo, está ligada ao sujeito, ao estado que o sujeito se apresenta. Então, o preocupada vai ser o meu predicativo do sujeito. E só por curiosidade, nesse caso, como eu tenho um verbo de ação mais o predicativo do sujeito, teria um predicado verbo nominal. Lembraram? Dica bacana, né? Eu havia falado com vocês que o meu predicativo do sujeito pode vir depois do verbo de ligação, depois do verbo de ação, mas ele pode vir separado por vírgula. Então, olha, corajosa, vírgula, Maria nunca desistiu da luta. Então, olha, Maria nunca desistiu da luta. Quem é essa Maria? A corajosa aí. Então, a corajosa está dando uma característica para Maria. João, vírgula, dedicado, vírgula, obtém sucesso nos seus projetos. Como todos vocês, né, com certeza, vão obter sucesso porque são dedicados, disciplinados, né? Então, o dedicado, separado por vírgula, está caracterizando, especificando o João. Portanto, um predicativo do sujeito. Bacana, né? Tranquilo? O predicativo do objeto também já é um velho amigo nosso, nós conhecemos ele bem, porque ele vem para caracterizar um nome, um substantivo. Por isso que ele é predicativo. Mas esse predicativo está relacionado a um objeto direto ou a um objeto indireto. Também é considerado um termo essencial, então ele não é descartável, não. Não posso rasgar ele e jogar fora, não. Ele é importante para a compreensão da frase. E aí eu já havia dado essa dica antes, para eu não confundir. Como é que eu sei se aquele adjetivo é adjunta de nominal ou se ele é predicativo do objeto? Muito simples. Troca por pronome. Se na troca por pronome o adjetivo permanece na frase, significa que ele é essencial. Então, ele é predicativo do objeto. Se na troca o adjetivo sai da frase, some da frase, significa que ele é apenas um termo acessório. Portanto, ele vai ser uma adjunta de nominal. Então, vamos dar um exemplo aí para ficar claro isso para a gente, né? Que essa falação toda tem que ter exemplificação para ficar mais tranquilo. Sempre considerei excelentes as escolhas da banca.
Então, olha, peraí. Esse excelentes está ali relacionado a escolhas. Ele é adjunto adnominal ou é predicativo do objeto? Posso confundir, não posso? Qual que é o caminho mais simples? Troca por um pronome. Sempre considerei as escolhas da banca excelente. Ó. Sempre é o meu adjunto adverbial, aproveitar que nós estudamos semana passada. Considerei, olha, quem considera alguém. Verbo transitivo direto. Considerei o quê, minha gente? As escolhas, objeto direto. E essas escolhas são excelentes. Então, eu já sei que excelente está caracterizando as escolhas. Faz aquela dica, aquela substituição. Sempre considerei as escolhas da banca excelentes. Sempre as considerei excelentes. Aí, viram aí? O meu excelente ficou na frase. Portanto, ele é o quê? Predicativo do objeto. Vamos ver um exemplo para comparar? Ana lê bons livros. Então, lê o quê? Livros. E os livros são bons. Mas na hora de substituir, Ana lê bons livros. A Ana os lê. O que aconteceu com o bons? Sumiu da frase. Se ele sumiu da frase, ele era meramente um adjunto adnominal, apenas um acessório que eu posso tirar ou não. Né? Meu brinco eu coloco ou não coloco. Né? Vou ficar mais bonita, mais feia? Não sei. Depende do acessório, né? Ficou claro para todo mundo? Aí agora nós vamos pensar no complemento nominal. Também não posso confundir complemento nominal com adjunto adnominal. Já tem um facilitador, porque o complemento nominal ele é sempre uma locução adjetiva. Então, numeral, pronome, adjetivo sozinho, não vai ser complemento nominal. Então, aí eu já descarto boa parte da minha dúvida. Então, a gente vai lembrar o seguinte, o complemento nominal ele é sempre formado por uma locução adjetiva. E tem uma dica bacana também do complemento nominal. Em geral, o complemento nominal, em geral, tá, gente? Porque depois a língua portuguesa tem essas treiragens, dá aquelas puladas, né? Então, em geral, essas locuções adjetivas, que vão ser chamadas sintaticamente de complementos nominais, elas têm relacionados com nomes abstratos, ou seja, substantivos abstratos, adjetivos obrigatoriamente. Se a minha locução adjetiva está completando o adjetivo, ele só pode ser complemento nominal. Também é um facilitador. Se a minha locução adjetiva estiver completando o advérbio, não tem dúvida, ela só pode ser complemento nominal. Geralmente a dúvida aparece quando é uma locução adjetiva que está acompanhando o substantivo. Aí às vezes a gente pode ficar em dúvida entre adjunto adnominal e complemento nominal. Mas tem um outro macete. Esse complemento nominal, ele sempre completa o alvo da ação. Ele sempre dá essa ideia de passividade. Diferente do adjunto adnominal, que indica origem, ou seja, de onde que aquele objeto vem, pertence a quem ele pertence, uma qualidade, uma especificação, e ele sempre tem uma natureza de agente. Depois vamos explicar bem esse termo, o que é esse termo agente. Já o complemento nominal, diferente do adjunto adnominal, ele sempre vai representar o paciente da ação. Ele está sempre relacionado a uma ideia de transitividade. Vamos entender bem isso aqui para ficar claro para todo mundo. Exemplos de complementos nominais para vocês entenderem. Olha, a eleição do presidente. Eu tenho a palavra a eleição, é um substantivo abstrato. Aí tem do presidente. Do presidente é uma locução adjetiva. Todo mundo concorda, está especificando a palavra eleição. Aí eu fico ali em dúvida. Peraí, esse do presidente é adjunto adnominal ou ele é complemento nominal? Eu posso ficar em dúvida, não posso? Aí eu vou parar e pensar. A eleição do presidente. Peraí, gente. O presidente elegeu? Ele fez alguma coisa? Ele agiu? Não, ele não é agente aqui. O presidente não agiu, ele não elegeu, ele foi eleito. Então, significa que o presidente é o alvo da ação. Se ele é o alvo da ação, ele é complemento nominal. Guardem isso é muito importante. Vamos ver mais uns exemplos aqui. A descoberta da vacina é muito importante. Aí eu paro e penso, peraí, descoberta é substantivo. Da vacina é uma locução adjetiva. Cris, mas qual que é a função sintática dessa bendita da vacina aí? É adjunto ou é complemento? O que você vai parar para pensar? Peraí, a vacina agiu? Ela descobriu algo? Não, a vacina foi descoberta. Ah, então ela é o alvo da ação. Então eu vou falar que a locução adjetiva da vacina é complemento nominal.
Bacana a dica, não é? Tranquilo como um grilo, manso como um ganso? A declaração de guerra prejudicou o país, como sempre, né? Então, peraí. A declaração de guerra está especificando o substantivo declaração. De guerra, a guerra declarou? Não, a guerra foi declarada. Então, ela é o alvo da ação, ela é complemento nominal. O plantio da árvore ajudou o meio ambiente. A árvore foi plantada, ela não se plantou, ela foi plantada. Portanto, também complemento nominal. Bacana a dica, né? Então, vamos comparar. A descoberta do cientista é importante. Para comparar lá com a descoberta da vacina, está todo mundo rezando para achar uma vacina logo, né? Então, a descoberta do cientista é importante. O cientista foi descoberto? Não, ele descobriu algo. Então, o cientista é o agente da descoberta. Ele não é o alvo, ele é o agente. Portanto, aí, nesse caso, ele vai ser o adjunto adnominal. Claro para todo mundo? Tranquilo? Então, bora lá, segue o baile. Comparando aqui, já para a gente entender. Coloquei uma listinha aqui de adjuntos adnominais, uma listinha de complementos nominais para todo mundo entender. Então, olha, amor de pai. O pai é o agente, é ele que ama. Então, ele é um adjunto adnominal. O livro de história está especificando qual livro. O material da China está indicando para mim a origem, né? Farinha de trigo está especificando a farinha. A ação do governo. O governo aqui não é o alvo da ação, é ele que está agindo. Então, ele é o agente. Então, adjunto adnominal. Do lado de cá nós temos, olha, amor ao filho. O filho está amando? Não, ele é o alvo da ação. Então, ele que está sendo amado. Então, ele é o complemento nominal. A construção da ponte. A ponte foi construída, ela é o alvo da construção. Então, também complemento nominal. Agora, o que é interessante? Útil à sociedade. Aqui não tem dúvida, não preciso comparar se é adjunto ou se é complemento. Útil é um adjetivo. Se eu tenho a locução adjetiva aí, ó, a sociedade, completando o útil, então, obrigatoriamente, complemento nominal. Outro exemplo de adjetivo, necessário é um adjetivo. Isso é necessário à educação. A educação está especificando necessário, ou seja, uma locução adjetiva especificando o adjetivo. Não tenham dúvida, ela é locução, complemento nominal, locução adjetiva que funciona sintaticamente como complemento nominal. Favoravelmente, eu sei que isso aí é um advérbio, o mente aí é o advérbio de modo, né? A reforma completou o advérbio, também não tenho dúvida. Se completou o advérbio e o adjetivo, já havia dito isso antes, só pode ser complemento nominal. Valeu a dica aí, minha gente? E aí nós temos um praticando para vocês, tá? Com vários elementos aí, várias questões. Peço a vocês, né, aquela fineza de sempre, de fazer os exercícios, depois conferir, e se houver alguma dúvida, me chama que a gente conversa. Mas espero que vocês estejam todos bem, levando a sério. Eu sei que a turma de vocês é muito séria, muito responsável, e que nós vamos estar sempre aqui ligados, como os termos ligados ao nome, né? Semana que vem nós vamos falar de aposto e vocativo. Grande beijo, saudade de todos.